Mateus 27, abre a tua Bíblia, Mateus 27, vamos meditar um pouquinho aqui. Vamos falar um pouquinho de Judas Iscariotes. Quantos Judas nós temos aqui nessa noite? Diga glória a Deus. Você conhece algum Judas? Tem muito deles por aí, não? Brincadeira, vamos falar sobre Judas não. Brincadeira, vamos falar sobre Judas sim. Mateus 27, nós vamos ler do 1 ao 8, só para a gente entender o que a gente vai compartilhar, ok? Ora, chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E maniatando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, devolveu compungido as 30 moedas de prata aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Responderam eles: que nos importa? Seja isto lá contigo. E tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Os principais sacerdotes, pois, tomaram as moedas de prata e disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo do oleiro para servir de cemitério para os estrangeiros. Por isso tem sido chamado aquele campo até o dia de hoje de campo de sangue. Cumpriu-se então o que foi dito pelo profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, a quem certos filhos de Israel avaliaram e deram-nas pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Então, é a história do fim de Judas. Tem algumas vidas, irmãos, que simplesmente nos surpreendem, né? Aquela vida que foi privilegiada desde o início por todo tipo de provisão. Boa escola, gente oriunda de boa família, gente que teve boa educação, gente que professou religião, quem sabe nessa religião desenvolveu até vocação, gente que, para quem a gente olhava assim e dizíamos: pô, vai ser um homem de Deus, vai ser uma mulher de Deus, vai ser um cidadão de bem, vai ser um excelente profissional. A vida desse moleque, dessa moleca, pelo que eu estou vendo, vai bombar e vai ser uma referência e um orgulho para os seus pais. Mas, de repente, essa mesma pessoa degringola, a vida dela se desconfigura completamente. E se a gente se distrai um pouquinho, se afasta por um tempo, de repente nos encontramos com ela lá na frente, porque nos víamos lá atrás, e nos encontramos com ela, de repente ela está lá no precipício, humilhada, envergonhada, desconstruída, vivendo uma vida que não vale a pena ser vivida. Uma coisa que diz: meu Deus, não pode ser aquele que eu vi no início, que vivia uma ascensão invejável, adorável. Como que você chegou até aqui? Isso a gente vê hoje assim, claramente. Domingo retrasado, depois do culto, aí tinha um rapaz sentado ali, ele esperou para falar comigo, daqui a pouco ele vem, eu olho para ele: pô, te conheço, cara. Eu falei: claro que você me conhece, Neil. Nós estamos juntos no colégio do professor Casanova, lembra? Tem alguém aqui da época do professor Casanova? Caraca, tá velho igual a mim, né, irmão? Pois é. Esse cara, ele era o cabeça da turma. Ele era o mais cabeção. Era um camarada pintoso, bonito. Mulherada chegava junto e dava inveja dele. O cara era o cara. Na época, ele tinha moto, ele tinha uma RX 180. Quem é motociclista sabe do que foi a RX 180 naquela época. Eu tinha uma RX 125, foi minha primeira moto. Mas a RX 180 era a moto. Pô, chegava aquele cara com a RX 180, com aqueles olhos verdes, e o cara ainda por cima, além de bonito, era inteligente. Você imagina? Falei: esse cara vai virar presidente da República, vai virar um ator da Globo. Eu me encontro com ele aqui 30 anos depois, 35 anos depois, morador de rua, viciado em crack,
longe da família, perdeu todos os bens. Cara, o que você fez contigo? Pô, Neil, me ajuda. Aí nós o encaminhamos. Conversei com ele alguns minutos, eu falei, caramba, o que algumas pessoas fazem consigo mesmo? São pessoas que nos surpreendem. É o caso de Judas. Judas teve o privilégio de ser apontado a dedo por Jesus e convocado para fazer parte do seu grupo de apóstolos, dos que iam dar início à redenção. Judas andou com Cristo, viu os seus milagres com seus próprios olhos, foi testemunha ocular. Ele não tinha por que duvidar da messianidade do Jesus Cristo. Qualquer um de nós pode ter crise de fé, nós nunca vimos o nosso Deus. Mas Judas não podia. Os cristãos do primeiro século poderiam duvidar da história contada a respeito de Jesus, dos próximos séculos, mesmo que ali pertinho recentemente, poderiam duvidar. Mas Judas não podia duvidar do que Jesus era, porque ele não conheceu o Jesus do discurso, ele conheceu o Jesus encarnado. Então, qualquer um que olhava para Judas, que não só foi eleito para ser 12, não só teve a confiança para ser o tesoureiro desses 12, ninguém duvidava da sua competência administrativa. Foi apóstolo entre os 12, andou com Jesus. Mas qual foi o fim de Judas? Suicídio. Enforcou-se. Viveu o que a gente chama de autossabotagem. Por que acontece isso com Judas? Por que acontece com tantos de nós? Duvido que não tenha alguém aqui nessa noite, ou me assistindo pela internet, que não tenha feito isso consigo mesmo, e que não olha para trás e diz assim, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Onde é que eu fui parar? Você se lembra alguns anos atrás, não poucos? Contei a história de um empresário que chega perto do pastor, depois que perdeu tudo, teve muitas empresas, muitos milhões de reais, mas por causa de uma vida dissoluta, de filho pródigo velho, ele perdeu tudo, absolutamente tudo, ele chegou no fundo do poço, e ele pergunta ao pastor, pastor, eu cheguei no fundo do poço, o que eu faço? O pastor disse para ele, dá glória a Deus, porque esse poço tem fundo. E para quem chegou no fundo do poço, só tem um lugar para se olhar. Me digam para onde é? Para o alto. Então está no ponto para o milagre. Que bom que esse poço tem fundo. Agora, por que alguns de nós se lançam no fundo do poço? E pior, por que alguns de nós só descobrem que está no fundo do poço quando chegamos lá? O que Judas fez com ele? O que a gente tem feito com a gente? Então Judas é uma dessas vidas que fala, meu Deus, cara, como é que você pôde acabar assim? Como é que você pôde, sendo amigo daquele que veio nos dar vida e vida abundante, você acaba morrendo desse jeito? Como que pode a tua produção, Judas, ou seja, aquilo que você recebeu pelo trabalho que presta aos fariseus, mesmo sendo servo do Senhor da vida, o fruto do seu trabalho construiu um cemitério que abriga a morte? Como que você pode viver uma vida tão antagônica àquilo que você cria e àquele a quem você servia? Como que a gente faz isso com a gente? Bom, se nós tivéssemos juízo, diferente de Judas, nós ouviríamos a vida nos advertindo com relação à nossa decadência e ouvindo a vida, ou fazendo análise de nós mesmos, examine-se, pois, o homem a si mesmo, nós ouviríamos a vida e os sinais que a vida nos dá de decadência e mudaríamos, assim, de forma traumática. Porque ninguém sai do alto a baixo da noite para o dia. Ninguém dorme sarado e acorda doente. Ninguém dorme no monte e acorda no vale da noite para o dia. Nós somos alguém que vai sendo desconstruído gradativamente. Mais ou menos, você já me ouviu falar sobre isso aqui. A Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele anda ao vosso derredor, bramando, rugindo como leão, buscando a quem possa o quê? Tragar. Tragar, você sabe muito bem o que é. Você que foi fumante ou é fumante. Você pega um cigarrinho que deve ter uns 10 centímetros de tamanho, você bota na boca e dá uma tragada. O que acontece com o cigarro? Ele diminui e vira o quê? Cinza. Você dá mais uma tragada, o que acontece com ele? Diminui cinza, até que vire guimba. Só tem a guimba. Quando chega na guimba, o que você faz? Diga. Ó, é o que o diabo faz. Você não traga um cigarro de uma vez só. É gradativo. Da mesma forma, o diabo traga o homem gradativamente.
E o problema é que nós não percebemos que estamos sendo tragados, ou percebemos. Já me viu falar sobre isso aqui também numa outra perspectiva, que eu falei que a nossa decadência, a nossa queda, nem sempre é percebida, porque essa queda que nós produzimos a nós, ou que o diabo nos imprime, é uma queda que muitas vezes, embora a queda, gere prazer. Aí entra aqui meus brothers paraquedistas. Você sabe que quando você sobe lá naquele C-130, o C-130, o Hércules, e você vai à porta, o mestre Salto diz, a porta, e você examina o equipamento, e quando ele diz a porta, já, você gebe e pula. Pô, você vê só o paraquedas abrindo, puf, quando ele abre, você ganha aquela pancada, e você tem a sensação mais saborosa que um ser humano pode ter na vida. Todo ser humano tinha que saltar de paraquedas uma vez na vida. Para você ver o que é aquilo ali. Você está lá no alto, irmão. Você olha para a ponta do teu boot, você vê o mundo aos seus pés. Quer ter a sensação de poderoso de Deus? O mundo aos seus pés salta de paraquedas, não, mas salto livre, melhor ainda. Pois é, quem é PQD sabe disso. A sensação é inigualável. Mas a despeito da sensação saborosa de estar nos ares e voando, você está em decadência. Você está em direção ao chão. Você está em decadência cheio de prazer. Você está em decadência rumo ao poço. Você está em decadência, em queda livre, mas sentindo-se o dono do mundo, o cara mais livre, não há paredes, vento na cara, poderoso junto com os ares, mas você está em decadência. O diabo faz a mesma coisa. Você tem a sensação de que agora está vivendo a maior das liberdades. Você tem a sensação que tem o controle na mão. Você tem a sensação de que está vivendo a maior fase, mas você está em decadência. Porque se fosse de outra forma, a gente interceptaria a queda na hora. Por que há tanta gente no fosso, no buraco, vivendo a não-vida? E por que o diabo consegue fazer com que a gente faça isso com a gente com tanta facilidade? Porque a forma que ele faz é tão brilhante, tão inteligente, que a gente tem sensação de que mesmo em queda nós estamos vivendo a melhor fase da vida. Só damos conta quando a gente está lá no fundo do poço. No fundo do poço, depois que perde tudo, é que a gente percebe o valor daquilo que nós perdemos. Aí a gente olha lá para trás, já me ouviram falar sobre isso, e diz, eu era feliz e não sabia. Às vezes tarde demais. Para Judas não teve chance. Agora, se tivéssemos juízo, repito, ouviríamos os sinais que a vida dá. Então, para você que está aqui nessa noite, eu queria dar alguns bizus para vocês, que eu acho que Judas poderia ter ouvido para, quem sabe, interceptar a sua desgraça. Alguns cuidados que nós deveríamos tomar com a nossa vida para que não aconteça com a gente, porque pode acontecer com qualquer um. Primeiro cuidado com as alianças que você tem feito na sua vida. Cuidado com aqueles que você chama de amigo. Cuidado com aqueles com quem você faz aliança na vida. Com quem Judas se aliançou? Com os fariseus, os inimigos de Jesus. Por que ele se aliançou com os fariseus, inimigos de Jesus? Pô, porque os fariseus são gente boa. Pô, estou ganhando 30 moedas molinho. Os fariseus reconheceram o meu valor. Os fariseus entenderam que eu poderia fazer algo importante que entraria para a história. E entrou. Os fariseus me deram numa tacada o que eu ganharia, quem sabe, em muitos meses. Gente boa. Porque estou tendo lucro. Vem a palavra e diz assim, ó, cuidado com as alianças que você tem feito na vida. Por quê? Porque algumas causam danos irreparáveis. Salmo capítulo 1 tem uma palavra que você e eu conhecemos muito bem. Bem-aventurado o varão que... Você vai lembrar disso, que é minha ovelha. Que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Do que o salmista fala, do que a palavra fala? De uma involução de um homem de Deus.
O homem de Deus é aquele cuja vida é dinâmica, ele não para, ele é bênção, ele é sal, ele é luz. Ele cuida do seu caminhar e com quem ele caminha. E ele diz, bem-aventurado é o homem que anda, mas não anda com quem? Segundo o conselho dos ímpios. Ímpios não. Eu posso estar com você, eu posso te aconselhar, eu posso fazer alguns trabalhos profissionais, tal, não tem como viver nos céus, o único lugar que eu posso viver é na terra, mas andar, não. Ele fala de um viver, modus vivendi. Andar, anda no conselho dos ímpios. Ora, se eu admitir, fazer do ímpio o meu parceiro de jornada, o que ele está dizendo? Se detém, a minha jornada para e eu me detenho. Se eu me detive, eu me sento na roda. Eu caminhava, não cuidei do parceiro de jornada, parei de caminhar e fui sequestrado pela geografia. Por que parou de caminhar, salmista? Por causa daquele com quem eu caminhava. Porque não cuidei das minhas alianças. Julguei que relacionamentos fossem atitudes inconsequentes, ou seja, não trariam consequência nenhuma à minha vida. Acreditei que eu sei o que eu estou fazendo. Acreditei que o que vem de baixo não me atinge. Como eu ouço essa frase? Pastor, você está sendo criticado na rede, aí você diz, o que vem de baixo não me atinge. Claro que atinge. Tanto você pensa nisso o tempo inteiro. Uma criticazinha te atinge. Você pode estar pesando 36 quilos, irmã. Mas se alguém fala assim, você está gorda, hein? Pronto, você já não dorme mais. Como? Porque a língua do outro tem poder. Imagina relacionamento. Agora, como você já me ouviu falar aqui, irmão, ninguém, eu não acredito nisso, ninguém é desconstruído, senão através de relacionamentos. A palavra de Deus diz em Eclesiastes, aquele que anda com sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Com quem você anda, Neil? Eu ando com sábio, provavelmente se torne um deles. Com quem você anda, Neil? Eu ando com tolos, então você vai sofrer o dano de um tolo, vai se tornar um deles. Somos o resultado dos nossos encontros, você é doutor nisso aqui. Isso é o que diz Eclesiastes. Mas a nossa vovó já nos advertia. Quem se mistura com porcos, farelo come. Vovó está errada? Não. Somos o resultado dos nossos encontros. A psicologia social diz que o homem é produto do meio. O que todos estes saberes estão dizendo? Neil, você é o resultado dos encontros que você desenvolve na vida. Você é a construção da teia de relacionamento pela qual você passa na tua existência. Você é como é porque você se relaciona com quem você se relaciona. E a única forma de deixar de ser quem você é se relacionando com outras gentes. Porque nós vamos nos tornando o resultado dos nossos encontros nas nossas teias de relação. Ninguém passa por um relacionamento incólume, sem consequência. Então, de repente, você está aqui. Você que está aqui vivendo um tempo ruim. Você que ainda não está lá embaixo. Mas já não está mais lá em cima. Você está em processo de decadência. Você que já se olha no espelho e diz, cara, o que está acontecendo contigo? Você não está bem. Você já não tem mais aquela alegria de adorar o Senhor que você tinha tantos meses atrás. Você já não passa tempo com a palavra como passava algum tempo atrás. Você já não como antigamente. Você já não como antigamente. Você se comparando consigo há tantos anos atrás, como eu digo sempre aqui, já se percebe em decadência. Por quê? O que está acontecendo comigo? Você pode olhar para as tuas relações, que elas têm alguma coisa a ver com isso. Pode olhar para os teus amigos. Pode vigiar com o que eles estão jogando dentro de você. E o que entra, sai. Tudo que entra, sai. Tudo que entra, sai. Estava numa reunião de uma entidade evangélica, aí aconteceu uma discussão grave. Eu falei, meu Deus, gente, cara, nós somos velhos, cara, acho que eu sou o mais novo da mesa, pelo amor de Deus, eu saí lá do Rio de Janeiro para vir numa reunião dessa aqui, vocês estão brigando igual criança, esse ego está muito grande. Não, você não viu o que ele disse? Gente, pelo amor de Deus, cara, vamos, conta uma piada aí, fulano. Aí vai, Neil, para de palhaçada, Neil. O cara, mas a briga continuava. Aí
tinha um lá mais exaltado, vociferante, esse cara, meu Deus do céu, esse cara não pode ser crente, inclusive pastor. Aí daqui a pouco a metralhadora volta para o meu lado também. Eu falei, meu Deus, meu irmão, pelo amor de Deus, vamos cuidar do assunto. Aí ele espiziando, aquele camarada que está na mesa, que gosta de ver o circo pegar fogo. Aí eu falei assim, ó, cala todo mundo a boca, deixa ele falar. Ele falou. Parecia uma mulher em TPM. E falou. Nem os caras vão falar até quando? Deixa o cara falar, porque se o cara não botar para fora o que está no coração, ele tem um câncer. Ele só está botando para fora o que tem no coração dele. Ué, mas o que tem no meu coração? Isso tudo que você falou, irmão. Você está tirando para todo lado. Tudo que entra em você, em algum momento da tua história vai sair. Tudo que tuas amizades lançam sobre você como valores, princípios, como heranças espirituais, éticas, morais, tudo está entrando. Você sabe o que come na roda com quem você senta. Você sabe o que é jogado dentro de você e de você é jogado dentro dele. Isso tudo está entrando. Nossas relações estão formatando a teia da nossa personalidade. Entrou. Logo isso sai. O problema é que quando sai, vira semente, volta para nós. Não é o que entra que contamina o homem, é o que sai. E o que sai de mim, entrou em algum lugar. Atendi o cara hoje, que eu te falei lá do artista, ele começou a produzir umas palavras. Essa frase é minha, irmão. Eu falei, é mesmo? Não, porque eu estou ouvindo há muito tempo. Pois é, entrou. Ontem eu assisti um episódio do Masterchef. Nunca assisti aquilo lá do Masterchef. André adora. Aí eu cheguei mais cedo, o que é isso aqui? Masterchef. Aí tinha um cara lá, um barbudinho, você deve assistir. Cada 3 palavras, 4 era palavrão. Eu falei, meu Deus, que homem de boca suja, cara. Toda hora entrava aquela letrinha. Eu disse, falei, tomara que perca e saia, mas ele ficou, minha maldição não pegou. Por que o cara fala tanto palavrão? Em alguma instância aquilo entrou nele. Você pode ver a relação dele, que a relação dele também é de gente desbocada. Então acredite, Judas, na minha concepção, ele começou a ser desconstruído, porque ele foi trocando a amizade de Jesus de Nazaré, a amizade dos apóstolos, que o aproximavam de si mesmo, faziam dele uma vida útil, faziam dele uma vida que vivia o que a maioria dos seres humanos precisam, de pertença, não é bom só. Ele estava cercado dos melhores amigos, ele trocou de amizade, ele trocou de relação, e essa relação o levou à decadência. Poderia citar um monte de versículos para vocês, como por exemplo, Efésios 5, capítulo 11. Não vos associeis às obras das trevas. Antes, porém, condenai-as. Poderia ler 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, com o que tem a luz e trevas. Então, julgo desigual, geralmente os cristãos usam marido crente e esposa não crente. Então a gente acredita que julgo desigual é só a relação de homem e mulher. Julgo desigual não tem a ver com religião, não. Naquela época não existiam católicos e batistas. Quando isso foi escrito por Paulo, não existia o espiritismo e o budismo. Não existia religião. O que é julgo desigual? São valores e princípios. Com quem você anda? Quem constrói a tua personalidade? Você sabe muito bem, já falei sobre isso aqui, 20% do que a gente é herança genética. 80% é teia de relacionamento. Pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não sei mais por que eu não tenho mais essa ânsia espiritual. Eu não sei mais por que eu nem faço mais o que eu gostava de fazer, meus lazeres, meus prazeres. Eu gostava de servir, eu gostava do meu hobby. Eu estou perdendo prazer por tudo isso, estou perdendo sabor. Bom, alguém está te roubando de você. Alguém está sendo usado para desconstruir você. Alguém está exercendo influência sobre você e desconstruindo aquilo que foi construído um dia nos preceitos da palavra e do reino de Deus. Como quando você me viu pregar sobre quem anda com sábio será sábio, o companheiro dos tolos sofre o dano. Deixa eu ver se eu lembro. Eu falei de três tópicos desse versículo. Quem anda com sábio é sábio, com tolo, tolo. Ou seja, sou como sou porque me relaciono com quem me relaciono. Isso explica meu presente.
A outra palavra foi, deixei de ser quem eu era, porque eu deixei de me relacionar com quem me relacionava. Por que eu sou assim agora? Você deixou de se relacionar com aqueles com quem você se relacionava. Trocou de tribo, trocou de relação. Suas influências são outras. Por isso que você deixou de ser como era. Você responde o teu passado. Terceiro tópico, só serei quem quero ser se me relacionar com gente diferente daquelas com as quais me relaciono hoje. Por que que eu sou como sou, deixei de ser como era, só serei como... Tudo tem a ver com relação. Tudo. Aí muitas vezes nós queremos mudar de vida, mas nós não temos coragem de perder gente. Tem uma meme minha rodando aí Brasil, nessas redes, que eu disse lá, quem não tem coragem de perder gente, acabará sendo roubado de si mesmo por essa mesma gente. Deixe ir. Sabe o que acontece com o homem pós-moderno? A estima é baixa e viver só e viver solitude é um castigo. Porque estar sozinho é estar diante da pior companhia que ele pode ter. O que ele faz? Ele se associa a qualquer tribo, ele se associa a qualquer gente. Antes era antes só do que mal acompanhado. Hoje, antes mal acompanhado do que só. O problema é o que acontece com a minha persona quando eu estou mal acompanhado. Quais são as influências que eu recebo? Bom, Paulo está dizendo, cuidado com as alianças que você faz na vida. A Bíblia diz 5:7 de Gálatas, um pouquinho de fermento faz o quê? Leveda toda a massa. Eu não estou falando, gente, que a gente não pode ter relacionamentos com quem não é da nossa fé. Claro que tem. Deve. Sal só tem valor se coloca carne. Né? Sal dentro do saleiro. E quem falou que os crentes hoje têm caráter melhor do que quem não é crente? Isso está pior, né? Às vezes, né? Agora eu estou falando que se eu me amo, eu tenho que amadurecer para saber estabelecer os meus índices de relacionamento, graus de relacionamento. Jesus se relacionava com a multidão, da multidão tirou 12, dos 12 tirou 3, entre os 3 tirou 1. Níveis de relacionamento. E a minha forma de me relacionar revela, inclusive, o grau de autoestima que eu tenho, o grau de amor próprio que eu tenho. Então, cuidado com as alianças que você tem feito na vida. Elas podem te levar para o buraco. Ninguém se desconstrói senão através de relacionamento. É como eu já falei aqui. Você se lembra disso muito bem. Quanto custa? Primeira trouxinha de cocaína. A primeira delas. Me diga o preço aí. Quanto é? A primeira é de graça. Pagou caro, irmão. Pagou caro. A primeira trouxinha é de graça. E quem é que dá a primeira trouxinha? É o amigo. Eu duvido que você sentado ali na praça, passa um estranho, aí quer uma trouxinha de cocaína aí, fuma aí. Cheira aí. Não, pô, o cara é estranho, você nem dá papo. A primeira trouxinha chega pelo amigo. O cara que bate no preso, ó, tamo junto, irmão. Tu é meu brother, tu é do meu coração, cara. Eu vou te deixar nessa... Aí não. Conta comigo, irmão. Pega isso aqui e vai te levar para o outro patamar. Não quero não, cara. Não tem dinheiro. Ô, rapaz, tu é meu irmão, pega aí. Te vicia. Aí você passa a dever R$15. Por causa de R$15 você morre. É sempre um amigo. Você que está aqui, trai a sua mulher. Como é que foi a primeira vez? Tenta lembrar. Se foi sozinho do nada. Ou se é a cultura do adultério que pulula o escritório onde você trabalha. A cultura do adultério que pulula a fábrica onde você trabalha. A glória que o adúltero na segunda-feira tem, depois que disse que naquele final de semana traiu a mulher. Diz que isso não foi entrando. É sempre através das nossas relações. Sempre. Então, para você que está aqui e chegou a um lugar no qual não tem prazer, existencialmente falando,
O Senhor te adverte nessa noite, ainda ama você, ainda há esperança para você. Agora, muitas vezes, o retorno requer que nós façamos uma ressignificação nas nossas relações. Então, para quem quer se salvar, tem que aprender a perder gente. Muitas vezes, gente que a gente perde, depois que perde, descobre que não é perda, é livramento. Cuidado com as alianças que você tem feito na vida. Judas não cuidou disso, acabou morto. Um outro cuidado. Cuidado com a maneira pela qual você tem obtido lucro. Cuidado com a maneira pela qual você tem obtido lucro. De onde você tem tirado o seu sustento. Hoje prevalece, como em tempo algum, a lei de Gerson. Levar vantagem em tudo. É a lei do malandro. Sobrevive, espera. Enquanto existe otário, o malandro vive. Então hoje todo mundo quer ser malandro, não otário. Todo mundo quer se dar bem. Todo mundo quer fácil. Todo mundo quer ganhar sem esforço. Tudo por dinheiro. É isso aí. Se paga bem, que mal tem. É tudo subjetivo. Eu tenho um e-mail na minha caixa de uma menina que é casada, frequenta a igreja e é garota de programa. Não cito o nome dela, é só para a sua edificação. Ela falou, pastor, é o que tem ajudado a manutenir a minha casa. Seu marido sabe? Não, nem imagina, tá louco, pastor. E por que você me escreve? O que você deseja de mim? Eu queria saber o que o senhor acha. Não, você não imagina o que eu ouço, irmão. Você tenta imaginar, mas não consegue. Aí eu falei, não, você não está preocupado com o que eu acho. Se você estivesse em paz fazendo o que faz, você não perderia tempo em escrever. A maioria das pessoas que entram no gabinete pedindo conselho já decidiram o que fazer da vida. Só querem que nós autentiquemos. Diga, pastor, que eu estou certa. A decisão já está tomada. Aí eu falei assim para ela. Você tem filha? 3. Tem alguma menina? Tenho. Você gostaria que a sua filha fizesse o que você faz? Gostaria de deixar esse legado para sua filha? Não, de jeito nenhum, pastor. Pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa. Ué, por que não? Se é tão correto que você faz. Por causa do lucro, nós negociamos princípios que avilta, inclusive, o que a gente crê. Nós construímos uma verdade em nós para justificar o dinheiro que a gente ganha, o lucro que a gente está tendo. Nós não somos a favor daquilo, mas nós modificamos nossos princípios. Nós fazemos uma reorganização dos nossos valores. Para que nós nos adequemos ao lucro. Está aí, ó, a teologia da prosperidade, que foi criada para justificar a riqueza dos pastores. É bênção de Deus. Nós vamos construindo verdades para justificar o nosso conforto, que, se analisado à luz da palavra e com sinceridade, reprova. Então nós criamos a nossa teologia, nós criamos a nossa ideologia, nós criamos a nossa verdade, nós fazemos, como disse há bem pouco tempo atrás, o pastor Leandro Carnal, conhece ele? Ele disse que nós vivemos uma... Como é que é a palavra que eu usou sobre a fé? Vocês devem ter assistido. Nós customizamos a fé. Quem falou aí? Então, customizamos a fé. Joga lá, Leandro Carnal. Fé customizada. Quase que eu trago ele para pregar na minha igreja. Ele é ateu. Brincadeira. Ele fala a mais pura verdade. Nós pegamos a fé e customizamos ela toda. Customizar é modificar, né? Customizar. Você pega uma moto Shadow e você corta ela daqui, corta ela dali e transforma numa Harley. Ela foi customizada. Pega um Fusca, transforma numa Maverick.
É customizado. Você modifica ele todinho. Aí ele fala que a fé que nós usamos hoje é customizada. Uma fé que sempre me beneficia. Uma fé que sempre autentica o que eu vivo. Uma fé que sempre, no final, me absolve. A fé não condena mais ninguém. A fé não reprova mais ninguém. Hoje em dia, ninguém mais acredita que vai para o inferno. Nem quem está preso, e nem os políticos. Ninguém vai para o inferno. Ele dá um jeitinho de ser absolvido pela fé. Então, ele fala de uma fé customizada. Judas, para receber o dinheiro, produto da entrega do Messias, certamente ele teve que fazer uma recognificação da sua forma de pensar. Ele teve que recondicionar a sua forma de ver a vida. Ele teve que reconstruir uma figura do Messias, como quem diz, ele não é tão importante assim, o dano não é tão mal. Ele teve que se justificar para pegar esse dinheiro. Ele só viu o dano depois que já estava no bolso. Então, a palavra de Deus para você aqui nessa noite, eu acredito que Deus esteja salvando alguém aqui nessa noite, de onde você tem extraído o seu lucro. O que é que você tem precisado negociar para ganhar esse dinheiro? Quais valores e princípios você tem deixado de lado, tem aberto mão para ter o seu dinheiro? Que mentiras você tem que contar para você para justificar o lucro que você tem recebido? Pois é possível que você se encha de dinheiro e seque a sua alma. A vida deu sinais da decadência de Judas e Judas não quis ouvir a vida. E mais, aqui eu não falo só de lucro ilegal, não, irmão. Eu falo do lucro que, embora legal, desconstrói, por exemplo. Ilegal não precisa se aprofundar. Mas eu vou falar do lucro que, embora legal, desconstrói a vida. Por causa do lucro que você tem, você está abandonando comunhão com Deus. Está tão desesperado para ganhar mais, que Deus já não é mais prioridade. Você é um visitante na casa do Pai. Você está tão envolvido com a tua carreira, com o teu dinheiro, com o teu sucesso, que você teve que abandonar a vocação. Deus te chama, te salva, te dá um novo nome, te batiza com o seu Espírito Santo, te dá um dom, e você abre mão de tudo isso por causa de dinheiro. Deus te alcançou com a sua graça e você abandona a família. Cuidado com a forma pela qual você tem obtido lucro. Lucro que desconstrói. Judas foi completamente desconstruído. Terminou mal. Deixa eu terminar minha palavra. Cuidado. Um terceiro cuidado. Cuidado com a forma como você tem lidado com a sua consciência. Porque ela precisa ser mudada para que a gente tire o reino do primeiro lugar. Para que Jesus se transforme em produto. Há muitos que, como Judas, estão vivendo uma vida cuja consciência é culpa e cuja consciência não se aquieta. É o caso dessa menina, garota de programa. Ela está lá ganhando o seu dinheiro, ela diz que é por uma boa causa. Eu respeito, não tem nada a ver com isso, eu respeito. E a trato como uma pessoa de bem que é. Mas eu duvido que quando está naquela cama, a consciência não acusa, a consciência não acusa, a consciência não acusa. Eu duvido que tenha paz naquele colchão, eu duvido que tenha paz naquela maca, eu duvido que tenha paz naquele chão, eu duvido que tenha paz, eu duvido que esteja ali completamente, eu duvido que a consciência não esteja vermelha, dizendo não. Se você é filho de Deus, é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus habita em você. Quando você está na prática do erro, há alguma coisa lá dentro que diz, isso aqui não é teu lugar, cara. Isso aqui não é teu lugar.
Isso aqui não é para você. Você não é mais desse lugar. Essa geografia não é mais tua. Está lá uma consciência te acusando. É o Espírito Santo dizendo, sai daí. Você é meu. Você é selado pelo meu Espírito Santo. Sai daí. Cuidado com a forma com a qual você lida com a sua consciência. Não se brinca com consciência. Estão cientes do erro. Mas tal erro traz lucro, traz prazer. E o que é uma conscienciazinha de nada, pastor? Pois é, o problema é que a gente só vê o dano de uma consciência culpada depois que o lucro que nós obtivemos porque calamos a consciência não produz nada. Quando a gente perde esse lucro. A consciência, o que é, meu irmão? A consciência é o teu verdadeiro eu, tentando te mostrar que esse eu que te dá lucro não é o teu verdadeiro eu. Uma coisa simples, acho que eu já contei isso aqui, que eu nunca mais me esqueci disso. A gente estava num evento do motoclube lá em Pavuna, aniversário do Leão de Judá. Renato aí não? Não. Aí eu cheguei de moto, mais tarde um pouquinho, eu estava no evento de manhã, depois eu fui para lá, cheguei de moto, e o evento já tinha começado. Aí tinha uma filona para pegar o churrasco, né? Geralmente o evento de motoclube tem churrasco 0800. Aí eu cheguei com a fome, aí eu fui para a fila. Aí o cara me viu na fila lá atrás e falou assim, pô, pastor Nil tá lá na fila, cara. Ele saiu lá dentro da cozinha, trouxe um prato de churrasco para mim. Pastor, precisa entrar na fila não, toma aqui o seu churrasco. Na mesma hora que eu peguei os pratos de churrasco, eu falei, não quero não, cara. Estou na fila, tem que entrar na fila, todo mundo na fila. Minha consciência me acusou na hora. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei, não, pastor, pô, sai daqui, sou nosso convidado. Eu pensei, não, cara, eu vou ficar aqui na fila. Tá tudo, muito obrigado, Deus te abençoe, mas eu prefiro ficar na fila. Não, pastor, ele insistiu umas 3 vezes. Não, eu não quero. Ele foi embora com um pratinho. Assim que ele saiu, bate um cara de outro motoclube, mundano, da braba, da pesada, bate assim nas minhas costas. Agora eu te respeito, hein, brother? Eu tava de olho em tu, irmão. Se tu pega aquela carne, meu irmão, você se desconstrói todo em mim, padre. Agora eu te respeito, ó. Se eu pego a carne, me faço melhor. Me faço superior. Quando eu não pego a carne, eu me faço igual. Estou na fila com todo mundo. A consciência acusa. Quando você não ouve a tua consciência, você está deixando de se ouvir. Você está deixando de ouvir, sabe quem? Segura essa aí, irmão. Você está deixando de ouvir aquele com quem Deus se relaciona em você. Deus não se relaciona, você já aprendeu isso aqui, com esse ser que você é em público. Com esse ser público, coletivo. Deus se relaciona com aquele ser que você é quando não tem ninguém olhando para você. Deus se relaciona com a tua consciência. Deus não fala comigo, Deus não se revela, Deus não se manifesta. Para quem que ele se manifestaria se você não está mais aí? Se você perdeu a consciência, se você não ouviu lá no início, com quem que Deus vai falar? Com esse produto que você é dos olhos alheios? Com essa projeção do inconsciente coletivo das tuas relações? Você é um produto, você é um boneco, você é um desenho animado. Quem é você? Você é a sua consciência. Então se você está aqui, irmão, e a tua consciência ainda te acusa, louvado seja o nome do Senhor. Você ainda tem consciência do pecado. O problema é que a consciência cauteriza. Quando ela cauteriza, você evoluiu. Como você já me viu pregar aqui. No início eu conto mentira, depois eu me transformo nela. No início, ela é uma coisa que eu falo, que eu discurso. Depois é uma coisa na qual me transformo. E qual é o problema de se transformar numa mentira? É porque reconfigura-se a nossa relação paterna. O pai da mentira é o diabo. Eu sou um filho de Deus. Eu sou o que minha consciência diz que eu sou. Mas um filho que se transformou numa mentira. Um filho de Deus adotado pelo diabo.
não tem como não acabar mal. Geralmente, são esses que estão maus e que não têm mais consciência, que estão dentro das nossas igrejas esperando milagres. Porque querem que Deus faça, num estalo de dedo, a reconstrução da desgraça que ele fez por ano. Ou anos. Você foi vivendo errado, andando no conselho dos ímpios. Andando, você está vendo, você não cuidou das suas relações. Daqui a pouco você para, já se socializou na roda dos escarnecedores. Daqui a pouco você senta, você se transforma num deles. É um filho que morreu antes da morte chegar. Então, meu irmão, a palavra de Deus não volta vazia. Deus sabia que você vinha. E Deus está vendo o que você está fazendo consigo. E Deus está dizendo, para com isso agora, filho meu. Intercepta essa queda. Reveja tuas alianças. Cuidado com a forma como você tem obtido lucro. Cuidado com a forma como você tem lidado com a sua consciência. Não brinca com ela. Terminei lendo 1 Timóteo, capítulo 1. Põe aí para mim, painel. Olha só que coisa interessante. Você vai ver como veja se isso aqui não foi escrito hoje de manhã. 1 Timóteo 1, de 5 a 7. Sobe aí um pouquinho. Mas o fim desta admoestação é o amor que procede, veja, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, das quais coisas alguns se desviaram e se entregaram a quê? A discursos vãos. Olha só o versículo 7. Querendo ser doutores da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Olha o pessoalzinho do Facebook aí. Que vive se metendo. Sabe de tudo, sabe teologia, filosofia, economia, política, saúde. Você sabe de tudo, você dá opinião sobre tudo. Você é o doutor. Nunca estudou, mas sabe de tudo. Você sabe o comportamento humano, você sabe o que tem no coração alheio. Você se mete em absolutamente tudo. Tudo é alvo da sua intromissão. Agora, Paulo está dizendo a Timóteo que o fim desta admoestação, ele está falando cuidado com os falsos mestres. O fim é, Timóteo, um amor que procede de um coração puro. Portanto, ele não é pirotécnico, ele não é performático, ele não precisa ser glorificado por A, B ou C, é seu, é puro. Esse coração puro, esse amor que provém desse coração puro, ele parte de uma boa consciência. Agora, se eu perdi a consciência, se eu não tenho uma boa relação com a minha consciência, eu não conheço mais coração puro, não conheço mais amor. Se eu não conheço amor, a minha fé é fingida. Se minha fé é fingida, o que acontece comigo? Meu discurso é vão. Tua adoração é vã. Tua teologia é vã. Tua pregação é vã. Tua palavra não é mais semente para nada. Ela não volta mais como nada. Você pode até pregar, abençoar todo mundo, mas isso não volta para você como semente. Você pode adorar, fazer todo mundo chorar e elevá-los ao terceiro céu, mas você não colhe nada dessa adoração. Você pode servir com uma aparente sinceridade e solidariedade, mas você não colhe fruto do bem que você fez na vida do outro. Então o que acontece? O que sobra é frustração. É semeadura sem colheita. Como que tem crente assim? Porque perdeu a consciência. Então sai daqui hoje, irmão, vai para casa, durma e reflita sobre essa palavra. E sobretudo, converse consigo mesmo. O que você tem feito com a sua consciência? Não brinque com a sua consciência. Porque se você a perde a relação com o divino, perde a relação com o eterno. A minha esperança nessa noite é que essa palavra possa te livrar de um suicídio. Que essa palavra possa te livrar de ser a personificação de uma mentira, de uma farsa.
de ser vida só na opinião alheia, de ter aplauso só dos homens, mas não do céu. Que essa palavra possa te trazer de volta àquele lugar do qual você nunca deveria ter saído. E que essa palavra possa te reconstruir, para que o dom e a vocação sejam ressuscitados em você e a tua vida seja devolvida em abundância no nome de Jesus. Deus abençoe você no nome de Jesus. Aplauda Ele. Vamos orar. Vamos embora para casa.